Aê! Tudo Olha, bem, que meu amor? brinde forte. Tudo Que bom ótimo. estar Nós aqui somos com dessa. vocês. Brincar com vocês. Fazer de... Nem lembro mais da Olha. letra Não Xuxa, me vamos- desculpa. Não vamos falar da Xuxa, Por quê? Por quê? Por quê? vamos falar de... Qual que é o nosso tema de hoje? Fãs, o que você faria? Qual a loucura que você já fez pelo seu ídolo? Tan, 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 Olha, tan. que polêmica. E tem história da bancada, hein? Tem história, hein? Hoje o Muitas assunto vai histórias. render, ó. E como tem. Mas antes de tudo, vamos começar a apresentar a nossa galera. Vou começar pelo contrário hoje. Olha, ela tá me ignorando hoje, gente. Você sabe que eu te amo. Aqui do meu lado esquerdo, começamos com o Emi, maravilhoso. É porque ele é mais velho, é isso? É porque ele é mais gato. Eu sou mais novo. A nossa voz da consciência, Fernando Olha que Giovanni. cabrita, ela tá mesmo me ignorando hoje. Bora pra mais um. Boa, Leide aqui com vocês Eu tô mais uma falando. vez. É pessoal. Eu tenho certeza que é pessoal. Eu te amo. Estamos Sei. aqui Ô, pessoal. com o queridíssimo Ô, pessoal. Fefo. Venho com polêmicas hoje pra você. Deixa Aqui no Cidade Alerta. Deixa eu explicar por que que eu deixei você por último. Foi até inconsciente, isso agora que eu tô pensando. Tem a ver com a nossa conversa do @Fefo, esse assunto de hoje. Nossa, é né? verdade. A gente sempre Lasqueira. fala, né? A gente sempre fala que tem uma polêmica nesse @Fefo. Não é? Exatamente. Mas antes da gente começar, eu quero falar desse suco aqui, Tampico, que tá aqui junto com a gente, parceiraço, um suco incrível, refrescante, é o nosso brinde de hoje, queridinho. Olha, o Grelele Capagão, nosso suco. Né? Nos nossos podcasts anteriores tá lá, né? Que a gente vai apresentar, toda vez que vai apresentar o Fefo, fala que tem uma polêmica. E hoje vocês vão descobrir essa polêmica. Então o podcast de hoje tá mais do que especial e mais do que divertido também. É, gata. Antes da gente falar dessa loucura do Fefo, né? Pelo seu ídolo, Mas isso é assunto pro final desse vídeo. né? Pra começar, eu queria contar uma história pra vocês que, assim, não é uma história muito longa, mas as duas loucuras que eu já fiz por ídolo, né? Bom, eu sou muito fã da Madonna. Nossa, já tesourou minha primeira pergunta. Né? Não, mas eu tenho outro que é mais que a Madonna, viu? Então bora Depois lá. eu vou contar na sua E ele pergunta. sabe imitar certinho. Ótimo. Não. Vamos lá. Bom, eu sou muito fã da Madonna, né? Desde de muito tempo. E aí, as loucuras por Madonna. Porque quando a Madonna veio a primeira vez pro Brasil, que foi no 93. 93, no The Girly Show. The Girl Show, eu não mesmo, tinha hein? idade ainda, porque tinha que ser maior de idade ou estar acompanhado, né? Essa época eu era muito fã de Sandy Júnior. Eu não, já Não era gostava nem de Madonna. Madonna. É. Na época, a Madonna tava lançando a polêmica do CD Erótica e o livro Sex, que foi assim, a polêmica da época, assim, e o filme Na Cama com Madonna. Foi assim, foi o ano dela. Só que eu não tinha idade pra ir, né? E aí, Eu acho que não te dá nem pra curtir Madonna, né? não é? Convenhamos. Estamos no Não, Brasil. idade ele tinha, porque essa pessoa aí, filha, Não serviu tinha a idade, Santa não. Eu era Ceia. adolescente, eu era menor de idade. E aí, bom, não podia ir. Quando ela veio pela segunda vez com a turnê Stick and Sweet Tour, aí eu tive que ir, né? Aí eu tive que ir. Só que aí, a loucura de você comprar um convite. O convite aqui no Brasil foi vendida pela Ticket for Fun. É. E na época, até tinha, acho que, venda pela internet, mas era muito fraco ainda, porque nem todo mundo tinha, assim, acesso à Acesso. informática, né? Então era mais pelo telefone. eu comprei pela internet. Então, a internet, no dia que eu fui comprar, tava congestionado, Sim. e eu tentava pelo telefone e também tava congestionado. Então foi uma loucura até que saiu na televisão, finalizada as vendas, não, saiu no site dela, desculpa, esgotado a venda pro show no Brasil. Nossa, cara, eu quase chorei, né? E fazer o quê? Tá quase chorando só de lembrar, Não é imagina só- na hora. Me lembrar daquele momento trágico. E aí, de repente, eu tava no serviço, eu vi a notícia de que ela faria um novo show no Brasil. Que tinha aberto mais uma data. Mais uma data. Abriu mais 2 datas, né? Além dessa, porque ela fez 5 shows em São Paulo. Exatamente. E aí seria o último o último show de São Paulo. É. Que aí eu falei, eu tenho que conseguir. Vai eu pro computador, pro telefone, até que eu consegui, comprei o convite e fui no show da Madonna. Todo feliz da vida. Incrível. Por quê?
Vou contar pra vocês. É legal a gente, né, ser fã de um artista, mas quando você chega mais próximo desse artista, você acaba descobrindo algumas coisas, né? Quando a gente chegou em São Paulo, eu fui bem mais cedo, né, pra poder pegar um lugar lá quando abrisse o portão lá do Morumbi. E aí eu cheguei na fila, uma fila gigantesca já estava. Tinha gente que tinha dormido na fila pra conseguir chegar a mim próximo. Mas eu consegui várias Madonas. Pânico tava lá, porque o Pânico na TV tava lá também. E aí no dia que eu fui, de repente choveu. E aí começou um barulho assim da sirene da Polícia Federal. Isso quer dizer que tá trazendo ela pra, sei lá, aquecer, passar o show e tal. E esse show que ela passou tem no YouTube. Do dia 21. Acho que era, se eu não me engano, acho que era 21 de dezembro. De dezembro, né? É. E aí eu lembro que aí abriu os portões do Morumbi. Ela chegou o carro, ela pediu para que abrisse os portões, porque os portões só iam ser abertos acho que 4 horas da tarde, e isso era tipo, sei lá, 2 horas da tarde, ela pediu para que abrissem os portões. Por causa da chuva e tal. Bom, abriu aquela loucura, né? A gente correndo para chegar mais próximo possível da grade, aquela loucura toda. E aí eu conheci a Madonna de uma forma que eu não imaginava, porque a Madonna, como era o último show da turnê, seria, né? Ela passou o som ali com a gente. Ela cantou com a gente e ela falou assim, tomara... Antes do show, né? Isso tem no YouTube, se vocês pesquisarem tem no YouTube, é lindo. E ela fala assim, gente, tomara que a chuva não atrapalhe o nosso show e tal. Meu, foi muito emocionante. E aí, bom, dia inteiro, e mais um momento emocionantíssimo, que foi o momento quando começou o show. Cara, quando você olha pra trás, assim, no Morumbi, mais de, sei lá, 70 mil pessoas, porque é gente dentro do Morumbi, é gente lá em cima, é muita gente, aquela energia. Cara, eu saí dali, que eu extasiado, eu não sei explicar, assim, né, as pessoas na mesma energia, pra mim foi incrível. Essa foi a primeira loucura, rapidinho, a segunda mais rápida. Deixa você contar pra próxima pergunta. Antes de você ir pra outra, a minha loucura desse show é que eu trabalhava na CIA, era final de ano, não podia faltar porque a gente tava em evento Natal na CIA, que foi perto ainda do Natal que ela veio. E aí eu virei pro meu gerente e falei, quero ir pro show da Madonna. Ele falou assim, nem a pau, Juvenal. Ele falou, não. O que eu fiz? Eu fui pro Hospital da Independência em Piracicaba, falando que eu tava com diarreia, tomei soro e fui lindamente pro show da Madonna. CIA, me desculpa, assim. Eu sei que eu decepcionei, mas a Madonna era mais forte. Se não rolar patrocínio uns dias da CIA, é culpa sua. Nesse ano, nessa época, eu já era muito fã de Madonna. Tinha deixado o Sandy Júnior, que até mesmo o Sandy Júnior tinha separado, né? Parado de cantar. Acho que tinha, né? 2008? Eu não lembro. Eu sei que eu já não era mais fã de Sandy Júnior assim como eu era antigamente, né? Eu tava muito vidrado em Madonna. Pode comentar. Não, vamos continuar, eu acho que eu vou contar depois. Então tá. A história é mais curta, mas eu vou contar depois. Bom, eu ia começar o jogo das perguntas, perguntando quem que é o seu ídolo, seu maior ídolo. Aí o Fefo já revelou que o dele é Madonna, gente, né? Quem acompanha já sabe. Mas, gente, tem uma trajetória incrível na minha vida. O último é o mais polêmico de todos. Você tem que ficar assistindo esse vídeo até o final. Não corra seu dedinho pro final pra você saber qual é a polêmica minha com um artista internacional. Exatamente. Vai dar muito o que falar. Emi, além da Madonna, quem mais você gosta? Cara, o meu maior ídolo antes da Madonna era o Michael Jackson, gente. Eu imitava o Michael Jackson na escola, vocês não têm noção. Juro, real mesmo. Ali, pra gente. Não, faz muito tempo. Faz um pouquinho. Nem lembro. Até hoje ele faz. Ele imita Michael Jackson. Não, nem lembro mais, mas assim, Michael Jackson pra mim era assim... ele era top demais, né? Quando ele E aí... gravou lá na Bahia, né? E sabe, acredita, que no final desse ano, todo final do ano, o SBT passava Moonwalker, que era o filme do Michael Jackson. Sim. E aí eu dormi no meio do filme, assistindo o filme, né? E aí eu sonhei que o Michael Jackson tinha saído do filme? Do metrô. Ele fugiu assim, foi pro metrô e foi pra minha casa, pra lá na minha casa, acredita? Olha, que doideira. Só que aí, quando eu percebi que eu já tava acordando, ele tava em casa, assim, e sabe quando você quer continuar no sonho, assim, e o sonho vai acabando? Mas em 93 deve ter sido uma loucura na sua vida, né? Porque a Madonna veio, o Michael Jackson veio... Não, mas o Michael Jackson, tanto ele quanto a Madonna, eu não tinha condições financeiras de ir no show, né? Não, sim, mas imagine, né?
Você uma muito loucura. fã. Porque assim, mas naquela época eu era muito mais fã do Michael Jackson. Sim. Eu tinha uma pasta dessa grossura assim, que você ia virando tudo com recorte de jornal e revista do Michael Jackson. Uau. E se eu não, E a da Madonna era um pouco menor. e se eu não me engano, nessa época que veio Madonna em 93, Michael Jackson, veio Cyndi Lauper também. Uau, adoro ela. E aí eu vou foram fazer os antes da três. gente passar pra Imagine- votar. Imagine as gays com Aí eu vou problema falar financeiro naquela época. né? Devem ter ficado doidas. Aí eu vou falar uma coisa que foi engraçado na época, que não sei se vocês se lembram disso, né? Saiu a primeira capa do jornal, saiu assim, Michael Jackson, o show do Michael Jackson. O Michael Jackson, o primeiro caderno do jornal era todo no Michael Jackson. Você abria, tinha assim todo o Morumbi por cima, como ia ser dividida as alas. Depois você virava o mapa, o melhor mapa pra você pegar pra você ir pro show, sabe assim? Então, o primeiro caderno foi só o Michael Jackson. Aí quando veio a Madonna, a primeira página, a segunda era da Madonna. Já diminuiu, já não era mais o caderno inteiro. Quando veio a Cyndi Lauper, era um pedacinho no pulo. Tadinha da Cindy. E foi o relançamento de Hey Now, né? Que é as garotas só querem se divertir, que ela colocou o refrãozinho lá. Hey Now, Hey Now. Maravilhoso, né? Top demais. Eu acho que nessa época só faltou duas artistas, assim, duas não, três artistas que nunca pisaram em solos brasileiros pra fazer turnê. Que foi Celine Dion, Cher Cher e Whitney Houston. e é isso. Mas na época a Celine Dion não. Ah, Celine Dion já existia. Eu acho que ela. 93, a Celine Dion. Não, mas assim, ela não era tão estourada aqui no Brasil, no caso, eu falo. Mas ela, Ela veio já estourada tinha um por nome. Titanic, né? Ela tem um nome É. muito forte. Bom, mas, assim, eu ia perguntar pro Fernando primeiro, né? Qual que é o ídolo dele, mas como você já tocou no assunto da Mina, o nome da Mina, eu vou revelar pra vocês, gente. Eu nunca fui fãzaça de ninguém, assim, tipo, de fazer loucura tal. Nunca tive isso. Mas tem uma pessoa, assim, que eu amava, os vizinhos ficavam loucos comigo cantando o dia inteiro, era Whitney Houston. É. Que, aliás, eu amo as músicas dela até hoje, né? Então, infelizmente, teve um final trágico aí, mas, né? É. Fazer o quê? Bom, pra isso é mim, maravilhoso. olha só a minha trajetória. Tudo começou com Xuxa, quando eu era criança. Eu e meu amigo tinha um tipo de fã-clube, ia começar um fã-clube da Xuxa. Só que aí apareceu Sandy Júnior na nossa vida. Oh, my. E aí a gente ficou muito, sabe assim, extasiado com o Sandy Júnior, aquela euforia. E aí a gente lançou até um fã-clube do Sandy Júnior. A gente era muito fã de Sandy Júnior. Só que aí passou-se o tempo, a gente vai ficando adolescente, né? Vai crescendo, vai mudando os gostos. vai mudando os gostos, vai querendo conhecer. Aí eu fiquei fã de uma cantora internacional, que eu vou falar só no final desse podcast, eu não vou falar agora não, querido. Tan, 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 tan. E depois dessa cantora, aí veio Madonna. Porque assim, eu fiz amizade com outro amigo meu, né? Que é muito fã de Madonna. E aí ele começou a me mostrar coisa da Madonna. E nesse meio tempo conheci uma amiga numa farmácia, que também era muito fã da Madonna. E aí foi onde Tá foi pegando crescendo. gosto. E aí eu fui com meu amigo, um desses meus amigos, que eu já tinha, fui no Walmart. Ou era Big? Era uma coisa assim na época, eu não lembro se já tinha trocado a bandeira lá, né, do mercado. E vendia CDs, né? E tinha lá o Music da Madonna. Ele falou, eu vou te dar. E ele me deu esse CD. E aí eu comecei a estudar sobre a vida da Madonna, fui assistir Na Cama com Madonna, fui assistir Evita, comecei a assistir todos os filmes da Madonna, e aí eu fui gostando, sabe? Porque me completava, sabe? Aquela mulher forte, empoderada, né? E foi onde eu fui o primeiro show da Madonna, em 2008, porque em 93 eu ainda nem gostava muito de Madonna, não gostava, nem conhecia, né, as músicas. Fui gostar em 2000 e pouco, e em 2008 fui na turnê. É isso aí, gente. E a nossa voz da consciência? Tem algum ídolo, assim? Eu sei quem ele tem de ídolo. Ele já colou a revista dela, Tami Miranda! É nada. Olha, gente, eu falo assim, tipo, até no dia assim, eu gostava muito de pop rock. Né? Então ele me falou de Charlie Brown, de Capital Inicial, me influenciou de Legião Urbana, que é falado também. Nossa, a Legião Urbana é sensacional, né? 8 anos eu fui perder. Então eu comecei a ouvir Oficina G3, Fruto Sagrado, Catedral, Homem de Farol, que eram umas bandas da época, e hoje continuo ouvindo alguma coisa assim, mas não ouvindo bastante coisa. Mas fala assim, tal banda, eu sou fãzaço, ou como digo, não é nem ele.
Mas eu gosto de ouvir música. Eu acho que dos evangélicos que eu gosto bastante é Fernandinho. Fernandinho, Nossa, a voz dele, né, Então, é muito bom. como eu, né, também vim de igreja evangélica, na minha época que horror, né? Você é muito Parece- velho, assim. Só como você citou, né? Voz da Verdade. Eu cantava na igreja, né? Eu cantava. Tinha os. Tá Eu velho, canto, gente. Você canta Eu Voz da adoro. Verdade? Nossa. Eu tinha os... os playbacks. Porque na época era fita cassete. Então eu Sim. comprava o playback, colocava lá no radinho e começava a cantar a Voz da Verdade, assim. Muito. Incrível, isso aí, incrível. gente. E você tem mais algumas perguntas aí? Tenho, Qual é a sim. sua próxima pergunta? Agora eu acho que entra aí. Qual que foi a maior loucura que você já fez pelo seu ídolo? Vamos Agora avançar. entra. Eu tenho. Você quer falar primeiro? Vamos, ó, tem uma loucura que nós fizemos juntos, né? Inclusive, há uns anos atrás, eu. Quando a Madonna veio no ano passado, Que ano você tá falando? 2025? 2025. Quando a Madonna Nossa, mas em veio 2026 é 2024, isso? não, a gente tá em 2025. Quando a Madonna veio em 2024, Sem noção, né? nós combinamos de viajar para o Rio de Janeiro. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, foi eu, Leide, foi a Voz da Consciência aqui, o Fernando, foi o Fê, foi uma amiga nossa, a Luciana. Que inclusive Luciana. foi na Lady Gaga também. Inclusive foi na Lady Gaga também. E passou mal de tanto tomar vinho comigo. Vamos falar de outra coisa. Então. E aí, cara, loucura. a maior loucura, né, que a gente fez. Por quê? Era o show de graça, né? Ela não liberou a compra pra gente poder ir lá na Prista Premium, alguma coisa assim. E o Itaú, dona Itaú, que se não tá patrocinando. Não facilitou. Não facilitou, porque eu rodei aquela roleta lá pra ganhar Atrapalhou. essa pizza, atrapalhou meu Itaú sucesso. sempre atrapalhando o nosso sucesso. Sabe? Aí nós fomos pro show. Só que assim, pra gente poder pegar um lugar perto da grade, a gente teve que chegar 9 horas da manhã, lá umas 9h30, né, que a gente chegou. Imagina, foi 9 horas da Foi manhã 9 horas, mesmo. né? Isso não foi antes. A gente Não, chegou foi às umas 9, 9. foi umas 9 da manhã. A gente chegou às 9 da manhã e ficamos até 11 horas da noite, que foi quando ela entrou. Quando deu 10 horas da noite, a nossa amiga Luciana já não estava mais aguentando, porque imagina, passar o dia inteiro ali um sol. Gente, um sol. Rio de Janeiro, né, gente? Enquanto isso, eu e Fernando estávamos roletando no Rio. Foram passear pelo Rio de Janeiro. Na Lapa. Os arcos da Lapa. E a gente lá se matando no sol. Dia do nosso noivado, né? Mas nós Foi. ganhamos um sobressol. Acho que foi um lá. dia depois, não foi? Foi no dia Não, exato. foi no dia antes. A Madonna foi depois do noivado. Entendi. Na feirinha da Lapa. Isso, Verdade. foi um dia depois, várias. E aí, gente, depois de um dia, a Luciana mole já, ela virou pra mim, faltando 40 minutos pra Madonna entrar, ela falou assim, eu acho que eu vou desistir. Uns 45 do segundo tempo. Porque, gente, por que eu falo que é loucura? Falando assim, parece que não é O dia tanta inteiro, loucura. gente. O dia inteiro, sol mas, quente. gente, a menina na nossa frente desmaiou. Pra vocês terem noção, quando foi pra começou o show, a primeira, a segunda música, E ela não fora também que a aguentou, gente tava com um insolação. salgado só do meio-dia. Exatamente. Então, assim, gente, muita loucura. Algo que hoje eu não faria mais. Amo a Madonna, mas hoje eu não faria mais. Eu ainda, 25 anos, dá pra você. Quem ouvia a voz da verdade, aqui 5 É. anos, nunca. Tá. Mas eu não faria mais, porque, gente, loucura real. Quanta gente a gente viu desmaiar ali, porque ficou só o dia inteiro no sol. Eu vou confessar que eu não faria isso jamais por ninguém. De verdade. Eu não Não, tenho é loucura, coragem, sim. De verdade, eu acho que Gente, vocês eu são meio fiz malucos. Aquela- várias loucuras. Tinham 5 argentinas, não, 3, né, argentinas, que chegaram às 6 da manhã, né? Misericórdia. E você, Fê? Qual é a Eu sua já fiz- loucura? Deixa eu cortar. Um dia eu falei pra ele assim, ó, vou te levar pra jantar num restaurante chique. Como que era mesmo? Tem a costelinha lá com barbecue, esqueci o nome. Outback. Outback. Chegou lá, o cara falou assim, ó, tem que esperar na fila meia hora. Eu falei, vamos embora, eu não vou esperar na fila. Não Vamos espero, comprar uma comida gente. mais barata. Imagine ter que Como o ficar dogão no da sol menina, quente. Não fica esperando, não. Imagina. Imagine ter que ficar no sol quente o É. dia inteiro. Eu acho tenho que essa várias foi a maior histórias. loucura. A primeira história, porque como eu falei pra vocês a trajetória de quem eu gostava, primeiro foi a Xuxa. A Xuxa veio na festa do peão de Americana. Tudo a ver, né, com festa do peão a Xuxa, mas ela veio na festa do peão de Americana.
Eu era criança, assim, criança. Tinha 11 anos, 11, 12 anos. E foi eu e esse meu amigo, Evandro, que tá ouvindo isso. Nós fomos lá na frente do hotel, que ela vinha no Hotel Americana, que era o melhor hotel que tinha em Americana. A Xuxa ficava lá, só era a Xuxa e Roberto Carlos que ficava nesse hotel. Os demais era tudo em outro hotel. Tem hotel americano, nem sei aqui. Nossa, tem vários. Para de ter até Ibis. Aí, a gente chegou cedo, porque a gente queria ver a Xuxa entrar no hotel. Porque senão depois a Marlene Matos ia dificultar. Que já aconteceu uma história que a gente foi lá na Festa do Peão, um ano seguinte, que ela veio também. E a Marlene Matos cortou ela de sair, foi o maior vucu-vucu e a gente ficou super triste. E aí, beleza. Chegamos no hotel lá, 8 horas da manhã. Só que eu e meu amigo não tínhamos dinheiro para comer, nem comprar água. A gente só tinha dinheiro da passagem. Meu Deus, gente, vocês são loucos. A Xuxa, em si, foi chegar em Americana, das 8 da manhã, ela chegou 5 horas da tarde. Misericórdia, vocês lá Quem apontado? chegou antes, e fora que ela chegou, ela não desceu do ônibus. Ela ficou dentro lá da van, do ônibus, não sei. Quem desceu foi aquele grupo lá, You Can Dance, lembra deles? Sim. As Paquitas. Beleza. E a O Xuxa ficou dentro do Evandro, ônibus? a Xuxa tava dentro da van. Diz as más línguas que ela tava lá, acho que ela nem tinha chego, pra falar a verdade. E aí, You Can Dance, a hora que o You Can Dance ia descer, meu amigo Evandro já tava passando muito mal. Também, E gente. ele foi embora. Ele falou, Paulo, eu vou embora. Falei, mas como assim? Vai embora? Que não sei o que, tá faltando pouco. Ele, não tô aguentando, tô estourando de dor de cabeça. Porque se ele fica sem comer, ele tem dor de cabeça. E aí, ele foi embora. Eu falei, você vai me desculpar, Evandro, mas eu vou ficar mais um pouco. E fiquei. Aí o You Can Dance desceu, as Paquitas, eu vi só isso. Depois, gente, começou a me dar uma tontura, mas uma tontura. Comecei a passar mal, muito mal. Não vi Xuxa nenhuma, eu fui embora. Fui ver ela, depois que eu fui pra minha casa, comer, minha mãe me levou pra Festa do Peão, que aí aquela pirâmide dela atrapalhou o sucesso, viu, Xuxa? Porque eu nem conseguia te ver, porque radiava tanta luz aquele negócio, que a Xuxa loira lá, você não via nada. Não via nada. Ou seja, não te vi também na Festa do Peão, Xuxa. Gente, vocês são malucos, de verdade. Vocês são Outra malucos. loucura que eu fiz foi Sandy Júnior. Ah, tá. pensei que era- Sandy Júnior. Sandy Júnior, eu sempre adorei o meio artístico. Quando eu era criança, eu queria ser cantor. Mas aí descobri que eu não tinha voz. Eu falei, eu vou ser que nem a Britney Spears, ué. E agora é ator da Record, gente. E aí eu fui fazer teatro depois disso. E aí, Sandy Júnior veio gravar em Americana pra passar naquele seriado deles, né? Pois eu fui e gravei, fiquei lá, queridinha, com fome, no Teatro Municipal. Eu ouvi a Sandy e o Júnior cantar Não Ter uma zilhão de vezes. Dá uma palhinha, que essa eu não conheço, vai, dá uma palhinha. Não ter o perfume do não se esquece. Não ter o motivo do teu sorriso. Não ter essa hora tão mágica. Se eu errei uma parte dessa letra, me desculpe que faz muito tempo. E aí eu vi, e eu só consegui conversar aquele dia com a Noeli, que é a mãe da Sandy. Gente, ela é uma mulher tão maravilhosa. Ela né? é Todo sensacional. sentido da palavra. Ah, Gente, Noeli e é eu vou te falar um Ela é linda, negócio. ela é educada, ela é fina. Eu sempre acho que fica ali assim, eu polêmica. acho que ela usa aquele hidratante de latinha da Nivea, porque ela não envelhece, né? Não. A Ela usa Sandy, formol, meu amor. Né? a Sandy e a Noeli tá do mesmo jeito. Sim, exatamente. É, parece irmãs. E aí, como eu fui, queria o meio artístico, qual foi a loucura? Eu fui participar da gravação de figurante da Sandy Júnior. Uhum. E aí foi quando eu fiz, a Sandy tava saindo de carro. Falei, Sandy, posso tirar uma foto? Ela fez uma pose linda pra mim e sorriu e eu tirei uma foto com ela. Ai, Tirei uma sim. foto dela. O Júnior sempre palhação, brincalhão. Beleza, essa foi a minha segunda loucura. É, me entendi. Agora a terceira, aquela que loucura. nós já conhecemos? A terceira loucura. Não, Kleber, para. Para. Foi com a Madonna, que ele falou, né, do Stick and Sweet Tour. Também cheguei 8 horas da manhã no Morumbi. Gente, Vi o Pânico, vi todo mundo, vi todo tipo de Madonna. Tirei foto com todas as Madonas lá. Fui pro show, peguei uma parte maravilhosa do show, vi Madonna de perto. Saí de lá que eu não me aguentava. Essa foi a terceira loucura.
E a quarta loucura? Meu Deus, a gente vai parar na na minha 25ª Vamos fazer um segundo loucura. podcast sobre essa Será que agora eu posso falar da loucura pior? Loucuras Diga. pelo seu Agora, livro. não, Eu deixa acho pro que o final. outro não é loucura, é momento sem noção. Então, Na Vamos deixar ele pra que depois. você Eu vai acho que é um ver só momento daqui sem a noção. pouco, queridinhos. Bom, acredito que o Fer não tenha nenhuma loucura assim, né, Fer? Não, loucura não. Eu também não tenho. Então eu vou falar pra vocês algumas coisas que já aconteceram, que eu vi na televisão, enfim, né? Eu acho que até compartilhar com vocês algumas coisas, que vocês devem ter visto também. Cara, tem uns fãs, assim, que são muito malucos. Quando a gente começou a discutir sobre esse assunto, me veio na cabeça a questão da Ana Hickman, que o cara invadiu o hotel, né? É, E queria... Na verdade, assim, ele sempre foi obcecado por ela, e postava foto, falava que amava, não sei o quê. Teve até uma postagem específica que ele colocou uma foto dela, que ele colocou que no último ano ele só pensava nela e não sei o quê, ele vivia por ela, tudo. E aí virou a cabeça dele, ele começou a pegar raiva, né? Porque na cabeça dele, ela iria retribuir, ela iria, não é retribuir que fala, o sentimento, seria recíproco, né? Sim. Seria recíproco. E aí, como não foi, ela nem tchum, né? Continua vivendo a vida dela. Ele começou a pegar raiva. Quando ele invadiu o apartamento dela, No hotel lá. coisa, quarto dela. ele chegou a chamar ela de vagabunda. É. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou a chamar ela de vagabunda. Ele ameaçou com uma arma pro cunhado dela levar ela até, conduzir ele até ela, né? E aí ele queria atirar, tava armado, tudo. Aí o cunhado conseguiu tomar a arma dele e deu o tiro. Mas antes disso, acho que ele acertou a cunhada, né? Dela, alguma coisa assim, que ela Alguma coisa assim. teve 2 tiros Eu na não lembro cunhada. muito. Mas disse que ela ficou muito abalada, que ela ficou muito, muito surpresa com a situação. E assim, cara, é umas loucuras a ponto de Não, realmente. prejudicar, né? E é triste porque tem alguns artistas que praticamente até desistem da profissão. Sim. Você falando, agora eu lembrei da história da Susana Alves, né? Que é a tiazinha, né? Todo mundo isso conhece, né? Tiazinha. Que foi uma história também bem, não sei se vocês se lembram, mas a tiazinha, na época, ela fez muito sucesso em 1999, um pouco antes até, começou no H, né? Tinha Né? Gato. Foi a grande. Gata mesmo, né? Foi, Bem, ela maravilhosa. Ela Tinha... continua como atriz hoje, né? Você Na já Record, colou a revista dela pensando na tiazinha? Não, né? E aí? Bom, e a tiazinha, ela foi um fenômeno muito, eu não sei nem descrever. E foi muito rápido, ela não conseguiu lidar com a situação. Sim. E ela foi fazer uma viagem, e aí ela acordou no meio da noite com a respiração do cara no rosto dela. Quando ela abriu o olho, ela sentiu a respiração, na hora que ela abriu o olho, ela viu o cara tava deitado na cama junto com ela. Você já imaginou um negócio dessa? Ela contou essa história no The Noite, no Danilo Gentili. E aí ela ficou apavorada, ela deu um grito e tal, aí entrou segurança, levaram ele dali, e aí ela ficou muito apavorada com aquilo. A partir daquele instante, sempre uma camareira do hotel era contratada para dormir com ela, né, e o segurança sempre na porta, aquela coisa toda. Mas é uma coisa que mexeu muito com ela, Imagina. e até foi um dos fatores que fez com que ela desistisse também, mas tem a questão do erotismo também, que ela não queria ter essa imagem para os filhos, quando ela, né, os filhos crescessem e tal, que eu acho que cada pessoa, e ela Mas você pensou viu com a Xuxa responsabilidade, né? contando, né? Que, olha, tinha segurança na porta do hotel, da porta do quarto dela. Sim. Era segurança por tudo que era lado. O fã subiu pelo duto do ar-condicionado. Eles tiraram o ar-condicionado do lugar, porque era térreo. Verdade. Você Era acredita térreo, eles nisso? Ela só ouviu o parafusaram. barulho andando assim. Não, e o pior, que a grande polêmica. Filme, né? Que a grande polêmica do quem Aprendeu assistiu. no Esqueceram de Mim. A grande polêmica do documentário da Xuxa, né? Porque a Marlene Matos trancava ela nos quartos de hotel. Meu Deus, gente. E aí a grande polêmica é exatamente essa. Ela tava trancada no quarto de hotel e o pessoal começou a desparafusar o ar-condicionado e falando: será que ela tá ali dentro? Será que ela tá? E ela ouvindo tudo lá de dentro. Deus, Entrando em pânico, ela não conseguia chamar ninguém, imagina isso. que doido. Loucura, né? Mas existe gente mesmo muito obcecada a ponto de fazer loucuras mesmo. Gente, tem gente que Igual- faz tatuagem. Igual o fã, né? Que diz que era fã do John Lennon, né? É John Lennon dos Beatles? Que ele Sim, foi lá exatamente. no dia né, do show É lá verdade. e matou. É verdade, John Lennon. Então, Qual tem essas seria- loucuras. Né? Qual seria a intenção, né? Acaba tendo, assim, um momento, sei lá, na cabeça, né? Teve um Não caso também sabe que você se comentou controlar. do Cauan Raymond,
Do cara que. Sim, as loucuras que o fã faz pelo Cauã. Tem um menino que tá viralizado na internet, porque ele diz ter gastado mais de 100 mil reais em cirurgias plásticas pra parecer o Cauã Raymond. Meu Deus. E o que fez o Ken? Não, ele pelo menos, Gastou ele horrores parece também. mesmo, o Cauã, ele só não tem o corpo, né, o corpo do Cauã Raymond, mas quando ele tá de toquinha, assim, ele tem umas fotos e tal, uns vídeos, que até parece o Cauã Raymond. Gente, é muita loucura. Muita loucura. Gente, eu morri de rir. Depois você coloca essa cena aqui, que é do Danilo Gentili, os sósias de Roberto Carlos. Sim, verdade, verdade. Tem vários Você fãs chegou a assistir? de Roberto Não, Carlos Cara, tem uns sólios que não tem nada a ver. e tem um negro. Deus, gente. Sério. São muito tantas engraçado. emoções. Viu? Mas você citou um negócio também muito bacana, que é a história do Ken, Do Ken. né? Do Que teve Ken. a época do Ken, né? É. Lembra? Do menino que faleceu por conta daquele hidrogel lá, não sei das quantas que... Isso mesmo. Mas teve como que é? Eu ia falar festival, mas não é um concurso no SBT. Se eu não me engano, acho que ainda era na época do Gugu, se eu não me engano, eu não lembro. Ou era do Celso Portiolli, algo assim. E era Tinha das muito Barbies, né? E era das Barbies. Que aí a gente foi pra São Paulo, a gente encontrou uma Barbie dentro do metrô. Você lembra disso? Não era, aquela lá não era Barbie. Era boneca humana. boneca Era tipo É, Barbie, né? Você sabe Bárbara, que tem aqui, eu acho que aqui na região, eu não sei exatamente qual cidade, mas tem uma que ela é muito fã, ela tem uma coleção magnífica da Barbie, ela só se veste de rosa, Aham. e ela fala que ela pretende fazer um museu, porque ela não quer vender, ela não quer se desfazer, mas ela tem essa preocupação de quando ela morrer, né? Porque isso aí é Sim. normal pra todo mundo. Você, E aí ela tem a preocupação, ela quer fazer um museu para deixar isso exposto. Sim. A coleção dela é magnífica. se é você e tá assistindo esse podcast, entre em contato com a gente, venha participar do nosso Vem podcast. contar essa Ou história! você que tem Verdade. bonecas, né? Vamos fazer um podcast sobre Verdade. bonecas. Vamos fazer um podcast Exato. sobre Você bonecas. que museu. conhece essa pessoa também, marca aí. Coloque Marca aqui, ela, por gentileza. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não é minha parte fazer pergunta, mas vamos lá. Vocês acham que tem um limite? Qual seria para vocês o limite da loucura que o fã pode fazer? Porque a gente vê aí que muita gente passa um pouquinho de limite. Sim. Você falou da tiazinha, que vai ser. Mas para vocês, assim, vocês Eu acho de loucura, porque tem a loucura e tem a cenãozosice que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que na verdade eu acho que é diferente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que é diferente. Eu acho que a loucura em si, eu acho que tem alguns fãs que eles são completamente sem limite, né? Você invadir um quarto de um fã e deitar na cama com ele, de um ídolo, e deitar na cama com ele, eu acho que é um absurdo assim que não tem tamanho. Cidade, né? Já ultrapassa o limite. Eu acho que então tem seus limites, que muitas pessoas não respeitam, e eu acho que tem que tomar cuidado. Existem ações, né? Por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas existem algumas ações que eu já não acho sem limite, porque às vezes o fã, ele tem essa reação, né, é tipo um espasmo, digamos assim, né? Não é um espasmo que Mas, você olha, tem. Às vezes a gente vê alguns vídeos, por exemplo, o cara desceu do avião, ele tá para pegar o outro avião, o fã para porque quer tirar uma cópia de tudo que vai fazer. E não entende que se o cara parar, ele vai perder o outro voo. Aí ele não para. Nossa, porque olha como ele é bom, como ele é nóis no carro. Sim, mas tudo tá na forma do artista também conduzir. Sim. Porque assim, ó, a Ivete Sangalo. A Ivete, quando ela tá muito atrasada, ela é muito simpática pra falar isso. Ela fala, gente, Sim. pelo amor de Deus, adoraria, mas infelizmente eu tô perdendo horário e tal. E ela vai. Mas tem artista que ele fala assim, vira, sabe, o rosto, não vou citar que artista é, vira o rosto e não quer nem saber. Mas esse eu posso citar, infelizmente, né? Ele já faleceu. Mas como que é o nome do artista lá que ele foi no Luciano Gimenez? Que o menino fala, eu e ele que é gay. Ele falou, não sou gay. É o Aguinaldo Timóteo. Como que é? Aguinaldo Timóteo. Eu fui fazer uma viagem pra Brasília. E aí eu tava no hall, acho que foi em São Paulo que fui pegar o avião. Eu tava no hall e o Aguinaldo Timóteo veio porque o avião dele ia sair. E aí um fã foi na frente dele para tirar foto. Então, é verdade, alguns artistas até conseguem criar ali uma forma de lidar com o fã. Mas é complicado mesmo, é igual você falou. Eu acho que acaba atrapalhando ali Acaba, porque assim, ó, ontem aconteceu uma cena comigo, que até comentei com o Emi, que foi assim, eu saí de uma gravação,
e eu precisava pegar o meio de transporte para E ir pro... Não vai dizer que os fãs te abordaram. Não, mas foi diferente. Eu tava com um colega de trabalho, mas às vezes a gente tá tão assim na cabeça, vou perder hora, vou com isso, que a gente acaba se passando por grosso, né? Sim. E aí aconteceu a situação assim, eu tava saindo com um colega de trabalho, e a hora que eu vi o meu ônibus, eu Você falei, saiu correndo. eu nem falei tchau. Então, às Entendeu? vezes a gente Então, acaba. eu fui um pouco grosso, mal educado. E às Mas não era a Deveria, intenção. né? E às vezes também tem aquela pessoa assim, a gente acorda mesmo que não é um dia bom. Sim. Somos E a seres gente humanos, quer né? dar- Ah, mas aí eu discordo. Aí eu a gente discordo. não quer dar- Porque a partir do momento que você assumiu uma vida pública, é a mesma coisa você que trabalha em loja, em comércio. Você mandou o currículo para esse comércio, então a empresa tá te pagando, você tem que sorrir O e pior. agradecido. É, Ninguém tem que lidar com o mau humor de ninguém. E assim pro artista também. antes, Até o sim. Na artista. hora que você fecha a loja, você volta a ser você mesmo. O artista, ele acabou de gravar, ele volta a ser, tem música. Não. Ele tem uma vida pública. Mas tem música. É uma vida pública. Eu mesmo, eu faço, se acontecer de estourar aí, de eu fazer sucesso, se eu estiver na rua e alguém me abordar, eu tenho que ser simpático. Porque eu me tornei uma pessoa pública. Eu também, eu tenho assim, Deixa o uma amor pra opinião. dentro de casa. A hora que eu chegar em casa, eu dou patada no primeiro que eu ver. Tadinho do sangue Eu da tenho. Não, mas é nele, né? Você é a Melissa também não. Então, eu também concordo com você e discordo também. Assim, Sim. então eu fico no meio termo também. Adoro essas polêmicas, gente. Porque Eu tô fazendo eu esse acho advogado. legal mesmo. Eu acho legal Mas mesmo. é Que é uma legal. coisa que deve ser discutida. As pessoas Sim. têm dúvida e muitas vezes a pessoa quer dar opinião e nem sabe Sim. como dar opinião nessa situação, né? Sim. Mas eu acho também, a gente tem que entender o artista? Temos, mas é de obrigação, porque é igual o Fê falou. Se você procurou ser, mas coitado, não é coitado, você procurou ser, você levou o seu currículo lá, as pessoas aceitaram você como o artista. também. Ele E é um quis entrar admirador, essa- é que às vezes também o essa- artista tá vendo o cara como o cara que tá atrapalhando. Eu acho que eu vou dar uma dica agora pra vocês que são artistas, eu que sou artista, de artista pra artista, né, de artista pra artista, aí eu vou falar pra vocês. Na verdade, você tem que olhar o cara como um admirador, ele tá admirando o seu trabalho, né? Então ele quer um segundo ali pra tirar uma foto, ter essa foto, né, do lado seu, né? Tudo bem que ele pode fazer agora com inteligência artificial, nada vai, né, Mas, ó, impedir ele. Uma outra colocação nesse sentido. O cara tá almoçando com a família, com a comida na boca, o fã quer que ele para na hora Sim. e bate uma foto. Pô, fã, vamos ter um pouquinho de noção. Sim, tem que ter Vamos noção. deixar de ser sem noção. Não, sim, Até tem um momento, a Dua Mas- Lipa veio pro Brasil, né? E aí ela fez um show em São Paulo, nós fomos assistir o show da Dua Lipa, foi maravilhoso, incrível. E ela foi pro Rio de Janeiro, que ela ia fazer... Não, ela só levou a família pro Rio, né? E aí ela tava no Cristo Redentor e um cara virou pra ela e pediu uma foto. Ela virou... que o brasileiro, ele quer assim que a pessoa assim fala, oh meu amor, não, ela só virou com educação e falou, sorry, eu estou com a minha família, virou e saiu. Ela não foi mal educada, ela foi inglesa, porque o inglês ele é assim, Ele é assim. ele é direto, ele não dá enrolação, né? E aí o pessoal falou que ela foi mal educada. Mas eu acho, ela tá ali no Cristo Redentor, ela levou a família saiu, parou toda a vida deles, porque assim, gente, ela é uma artista, a família vê ela como uma artista, como uma pessoa, um trabalho normal. Então, o irmão dela também trabalha, o pai também trabalha, eles pararam a vida pra ir ver. E aí, realmente, eu acho que tem que tem analisar aí. E na hora que, na hora que o artista tá comendo, não é a hora de fazer fotinha, não, porque ele quer engolir a comida antes que esfrie. caraca. Respeita, né? Mas assim, tá Respeita. andando na rua ou no aeroporto, tá atrasado. mas que nem eu a Nani acho- People. A Nani People, ela teve uma condução, esse tempo atrás, num aeroporto, não lembro se era aqui de São Paulo ou Rio, um fã pediu, ela falou, viado, aquele jeitão da Nani People, eu estou mega atrasada, não tem nem como eu parar. E ela continuou. Então, o jeito que ela conduziu não foi de arrogância. É isso que Sim. eu quero dizer. Não é que a gente tem, como artista, a gente tem que parar, você entendeu? Se arregalar, né? Arregaçar as mangas e falar, vem cá. Geralmente, a gente até entra numa discussão também que, assim, o artista de fora do Brasil, quando ele vem do Brasil, muito é tido como mal educado, né? Por Sim. conta disso. Mas eu acredito muito que, assim, um fã brasileiro precisa melhorar na forma de se comportar. Sim. Porque Sim. esse mesmo artista lá fora, ele anda na rua normalmente. Mas sabe, Ele tem um limite. Ali. Aqui não, aqui eu acho que é muito assédio. Idolatra muito, né?
e é uma coisa que pode sim ser melhor administrada, os fãs podem. Sabe por quê? Porque quanto melhor o fã se comportar, vai dar mais liberdade para o artista estar no meio dele na praia. Sim. Então, por que o artista precisa estar rodeado de segurança? Porque o fã não permite que ele fique sozinho. Se o fã se colocar um pouco no lugar dele, de respeito, e ficar tranquilo, ficar do lado da pessoa como uma pessoa normal, não vai precisar desse monte de... Sim. Sim. Uma discussão que precisa. Sim, se precisa ser falado. Eu não vou falar Eu mais acho que nada assim, hoje. né? Mas eu acho muito importante, tanto que até eu comentei em um dos episódios aqui que eu sinto a sua falta aqui na mesa por causa dessas discussões, que eu acho muito bacana. A questão do Brasil, eu sinto muito, Fer, eu acho que a questão do artista internacional, ela foi tão engrandecida por brasileiro, que durante muitos anos da nossa história, da história do Brasil, a gente não idolatrava artistas brasileiros. Nem questão de idolatrar, porque às vezes fala, né? Não, que a gente coloca no papel de um deus. Não é isso. Eu falo assim, de ser fã mesmo. Né? A gente admirava. Tem gente que coloca, hein? Tem gente que Pior coloca. que tem gente que coloca. Mas a gente admirava, mas ninguém era fã. Por exemplo, Elis Regina. Agora todo mundo é hipócrita, fala assim, a Elis Regina era incrível, mas na época que ela era viva, ninguém tinha esse... Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. Nem Mato Você Grosso tá foi entendendo? surrado. O próprio Mamonas Assassinas, né? Que eles morreram, viraram o ídolo da terra. Né? Então, assim, Mas eu acho que... só porque estava Sim. no auge quando morreram, né? Mas por conta disso exatamente. também. E os artistas, então eu percebo que o Brasil, ele tem hoje mudou muito, né? A gente tá em processo, melhorou bastante, tá incrível, muitos artistas, mas eu percebo muito que a gente tem uma mania muito grande de dar um lugar, uma ênfase, um lugar assim de Deus pro artista internacional. E muitas vezes até diminuir o artista que é nacional. Mas é isso porque, assim, a ideia que o brasileiro tem é que o artista internacional, ele não é acessível. É difícil você ter. Sim. Você entendeu? Mas realmente A gente viu que a Amy Winehouse, ela saía da casa dela, ela ia num pub e ela ia muito num shoppingzinho que tinha lá, uma galeria. No entanto, quando ela faleceu, eles colocaram uma estátua dela de bronze lá nesse mallzinho, né? E assim, eles tinham, né? Para eles lá era acessível, né? Mas quando ela vinha para outro país, principalmente Brasil, América do Sul, né? Porque não é só Brasil. Argentina, eles são assim, Brasil. Então eles acham que o artista não tem não é tão acessível, né? Sim. E eu acho que assim, até os artistas internacionais, eles não estão nem acostumados em receber esse assédio. Muitos gostam, mas, por exemplo, como eu falei, né? São fãs que admiram o seu trabalho. Eu falei pro Fefo, né? Quando a gente tava voltando do show da Lady Gaga, foi um show assim, o show é incrível, ela é uma artista maravilhosa, tem uma voz incrível. Mas eu percebo que assim, muitas vezes eles também se colocam nesse papel de deuses quando eles chegam aqui no Brasil. Por quê? Cara, não sai nem numa janela pra dar um tchau. Milhões de pessoas ali embaixo foram, sabe, te admirando, sem comer, sem beber água, sem... A única coisa que ela comprou, um gesto bonito dela, que ela comprou várias pizzas e distribuiu para os fãs. Alimentou 35 pessoas de milhões que estavam ali. Os fãs queriam ver ela. Cara, na janela... Depois que passa tudo isso... Nossa, mas os fãs brasileiros são tão acalorados. Nossa, mas exatamente. Exatamente. Mas aí eu acho bem que pode isso. ser também são da segurança. Porque não, mas sair na janela, dar um tchau. Justamente por isso, porque você não sabe, a equipe de segurança dela, ela pode estar toda preparada, porque pode ter um doido, pode ser um rei. Mas isso pode acontecer com ela em cima do palco. Mas entendeu? Diminuir o que a gente puder de exposição ao risco. Eu lembro no show da Madonna, fizeram da Lady Gaga também. Mas posso falar um negócio? Eu acredito que seja por esse motivo, não porque ela não quer ver o tanto. Não, eu entendo. Mas eu vou te falar uma diferença. Né? Mas eu vou te falar uma diferença de uma artista que veio no Brasil, não vou citar o nome ainda, a gente já vai falar no momento sem noção, mas que ela saiu do carro dela para vir até os fãs. Então eu acho que tem essa questão. Muitas vezes o artista se põe no lugar de Deus. Demi Lovato, eu acho. Demi Lovato fez surpresa pros fãs. Por isso que eu amo ela, porque ela faz surpresa pros fãs. Outra coisa, você fala assim, mas a Demi Lovato, essa cantora que ele falou que saiu do carro pra vir,
não é tão mais famosa, mas a gente tem uma cena da Taylor Swift, que ela Que tá no auge, né? ela é, né, assim, hoje ela tá muito em alta. Sim. Ela pegou fãs e tirou foto com fãs, entendeu? No Brasil, isso. Então, assim, os fãs, meu, você só tem uma carreira artística por causa dos fãs. Somos nós, infelizmente. Era só um tchauzinho de me esquece, tô brincando, de miss e boa. Mas olha um comparativo interessante, pelo que está falando de tempo, de gerações. O Michael Jackson entrou na favela. Exatamente. Mas só que a geração, a nossa geração para trás, era uma geração muito mais respeitosa em relação a isso. Mas eu posso falar um negócio também? Mas eu posso falar, eu acho que muitas vezes o próprio artista, ele disciplina o seu fã. E aí ele faz com que o fã haja com ele da forma correta. Nós temos uma opinião, até foi bem polêmico, a gente postou no Instagram, sobre a diferença do show da Madonna com o show da Lady Gaga. Nós que somos fãs da Madonna, nós fomos disciplinados por ela. A gente pode falar que não, mas a gente foi. Né? A gente age conforme aquilo que ela nos deixa agir, mas a gente sabe que ela tem um jeito dela, então a gente respeita. Os fãs da Anitta são completamente disciplinados por ela. Eles sabem que a Anitta vai tirar foto no momento delas, você tá entendendo agora? E eu senti isso, que muitas vezes a própria Lady Gaga em si, ela nunca disciplinou os fãs dela. E aí ela acaba passando por sem educação, Então acho que é muito isso também, sabe? Assim, não ter disciplinado os fãs, Olha, né? agora só um gancho aí. Ó, foi longe, mas é legal falar sobre isso. Lá no show, hein? Nossa, a Narciso foi a melhor. É legal falar. A Narciso foi a melhor. No show da Lady Gaga, ela pegou o megafone do quarto dela lá do lado do apartamento. Começou a gritar, Gaga, aparece aí! Começou a gritar, sabe, da Lady Gaga. Mas Isso é uma loucura. figura, né? Ela é uma figura. Aliás, nosso assunto rendeu, hein, gente? Rendeu. Nossa! Maior podcast. Não, agora mas tem eu acho momento legal sem porque eu noção. acho que é um Vamos pro momento, é um momento sem negócio noção. muito bacana de se discutir, né? As Sim. pessoas quase não falam disso, eu acho legal É falar sobre verdade. isso. Então, a gente tem um momento sem noção. Temos um momento sem noção. Revela, porque tá todo mundo esperando saber o motivo Na desse transição. @Pepo. De quando eu saí de Sandy Júnior, eu passei para uma cantora e depois foi para Madonna. Nessa cantora, gente, eu nunca tive acesso, eu nunca fui ao show dela, porque até mesmo ela nunca veio ao Brasil. Ela veio ao Brasil para fazer campanha para CIA, né? Ela veio no São Paulo Fashion Week, né? Que foi por causa da CIA. Ela foi no programa do Raul Gil com o primeiro CD dela lançado. Só que ela nunca fez turnê no Brasil, né? Anos se passaram, né? Ela não é mais tão assim em auge, né? Não Na tá época, tão em alta quanto na quanto época. na época, né? Porque ela estava ali junto com algumas musas, né? Madonna, Britney Spears. Revela, né? revela que a gente quer saber. Calma. E aí, essa cantora marcou show no Brasil. Certo. E aí, me deu um estalo de adolescente, né? Falei, pô, Gatilho, né? Gatilho. eu curtia ela pra caramba na minha adolescência, antes de começar a gostar de Madonna. E aí falei, quero ir pro show dela. Vamos ir. E aí, a gente pegou, fui ver questão de convite, eu falei assim, só que se eu for, eu quero ir bem perto do palco, Uhum. porque eu quero ver ela de perto. Não quer mais fazer aquela loucura de ficar 10 horas no sol, né? Exatamente. E o show dela tinha um show em São Paulo e outro show no Rio. O de São Paulo, ela não ia só ser ela convidada, ia ter outros. Então, eu falei, não vai dar certo, tem que ir pro Rio. Porque o Rio é só o show dela. E aí eu vou ver o valor, e até mesmo porque no Rio tava mais barato que São Paulo. Certo. E aí peguei, falei, a gente curte praia e tal, vamos pra esse show no Rio. E aí a gente assistiu o show dessa cantora maravilhosa. Antes dela ir cantar, a gente passou em frente ao Copacabana Palace, mas ela não tinha saído naquele dia, ela saiu um dia anterior que ela tinha chego, fez foto com os fãs, fez maior vucu-vucu. Quer dar uma palhinha antes de revelar o nome dela? Eu acho que é melhor Cristina, revelar porque na edição calma. vai ter vídeos, então. E aí, não, você coloca os vídeos depois. Depois eu revelar. Vou pensar. E aí, a gente foi pro show, acabou o show, saí de lá, assim, meu Deus do céu, eu vi ela de perto, que cantora, e ela canta no gogó, maravilhosa, Nossa, voz voz magnífica. sensacional.
Beleza. Não mudou ao longo do tempo, né? Não mudou. Fomos pro Airbnb, dormimos. No dia seguinte eu falei, vamos pra Copacabana tomar um café. E aí a gente passa em frente ao hotel de novo. E foi aí que tudo aconteceu. Tan, 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 tan. Eu estou falando, gente, de Christina Maria Aguilera. Ó, fã mesmo, sabe até o nome dela É, completo. Ó, Christina Aguilera. Sou muito. Nossa, ela, assim, sensacional. Oh, Jesus Christ. Thank you so much. I never thought I'd see you live. Maravilhosa. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Oh, Christina. I love you, Christy. Moulin Rouge. Christina. Thank you, Christina. Maravilhosa. Viva. Christina. Maravilhosa. Eu saí do show, gente, parecendo uma criança de 12 anos. Sabe, assim, extasiado, feliz. Eu vi a minha musa ali de perto. O artista internacional que a gente tem essa ideia de ser não ser Inacessível. inacessível. E aí a gente tá lá em frente de Copacabana Palace. Gente, E ele aí- ele falando aqui, os olhinhos até brilham. Ai, gente, porque é muito emocionante. E aí, a gente lá em frente de Copacabana Palace, tava só poucas pessoas, não tinha muitas. Até mesmo eu acho que as pessoas já achou que ela tinha ido para São Paulo, pro show de São Paulo. E aí, tamo lá, tal. E aí o segurança fala para um grupo, só que eu não tinha ouvido, né? Falou assim, não é para gritar, porque senão vão tirar ela e levar para o aeroporto para ela ir para São Paulo. E aí, esses fãs vieram e falaram, não pode gritar, porque senão vai tirar, tal. E aí todo mundo quietinho e tal. De repente, Christina sai do hotel e entra dentro do carro. Uau. Eu falei, ela não vai vir. Ela não vai vir. E aí me deu um estalo. Eu comecei a gritar, Christina, take a picture, please! Na segunda vez que eu falei, ela abriu a porta do outro lado do carro e saiu. E ela veio na minha direção. Nossa. A hora que ela veio, gente, meu espírito saiu do corpo. Porque eu falei, mentira isso. Mentira que Olha, ela os tá olhos saindo. até brilham. gente, real, sou testemunha da situação, viu? Ela É veio. real. Aconteceu mesmo, eu estava Aí, lá. eu fiz a foto, a selfie com ela, e ela continuou ao meu lado. Só que eu tava trêmulo, eu não tava mais conseguindo raciocinar, e eu tive um momento sem noção. Ah, não é Foi à toa que esse quadro é seu, né? Foi a hora que ela tava ali do meu lado, super cheirosa, maravilhosa, educadíssima. Foi aonde eu fui e dei um beijo no rosto dela. Só que pra mim, não teve maldade. Porque assim, eu nem pensei, eu não tava nem raciocinando mais. Eu não pensava mais. Tava tão extasiado com ela ali, né? Tava ali, sabe, assim, parecendo uma amiga já. Tava assim, desse jeito, né? Parecia uma amiga. Eu dei esse beijo, beleza. Aí falei pra todo mundo, ai, consegui, ai, acabei dando um beijo, que não sei o quê, tal. Beleza. Saímos dali, encontrei com uma outra fã que tava vindo. Eu falei, ela acabou de sair. Ela falou, eu vi ela passando com o carro aqui. Eu falei, então ela já foi pra São Paulo. E eu fui trêmulo, eu já nem queria mais curtir praia, nada, porque meu dia já tava pago. Olha isso. E beleza. Mas mesmo assim, o Emi tava querendo praia, a gente foi pra praia. Beleza, passou, saímos da praia, tal hora que eu olho meu celular, um monte de mensagem. Você tá no Léo Dias, você tá no Choquei, você tá em tal lugar, como homem hétero assediou Christina Aguilera. Cara. Ai, gente, eu fiquei sem chão. Tinha subido a hora que caiu de repente. Gente do céu, eu comecei a passar mal naquele Rio de Janeiro. Falei, pronto, pra mim já tinha acabado, eu queria ir embora do Rio, só que tinha mais 2 dias, né, que a gente ia ficar, né, pra curtir praia, mas pra mim tinha acabado. Eu perdi meu chão, porque assim, eu não queria ter passado essa imagem de assédio. Só que, é claro, eu errei, beijei. Uhum. Ela poderia ter ficado, sabe, me empurrado e tal, quem me empurrou foi o segurança dela. É visível. Quando você olha o vídeo, você vê que é o Mas segurança ela que tá continuou empurrando. ali, Né? fez ainda algumas fotos. com Ela algumas continuou, pessoas. fez mais alguns autógrafos. Aí veio esse segurança, só virou pra ela e falou assim, go to the airport, pra ir pro aeroporto. Uhum. Aí ela pegou, já terminou ali e saiu. E aí, eu perdi meu chão na hora que eu vi essas mensagens. Meus amigos todos, eu estava em tudo que era canal de comunicação. Então, aí entra na história que nós falamos, Fer, que é a questão da diferença que eu comentei, né, entre a loucura do fã
que realmente, né, existe aquela loucura que ultrapassa e tudo mais, e entra um espasmo de fã, um espasmo de alegria, porque é um espasmo, né? Ele tava do lado da Cristina Eufórico, ele Aguilera, tá eufórico só de eufórico. falar, gente. Então, E imagina, ela tá do lado sofreu da artista isso aqui, ó. num programa de televisão, porque foi no The Voice, não lembro qual programa de televisão que ela foi, e ela terminou de cantar, a pessoa, um fã deu um beijo nela também, não lembro qual que foi. Então, assim, eu acho que ela atrai, sabe assim, esses fãs, Sim. não é possível, porque eu perdi meu chão O que eu quando eu vi achei, ela. assim, o que eu achei muito ruim foi que, assim, o Fefo saiu em tudo quanto é jornal, até jornal internacional, são no Canadá, na Índia, só que ninguém deu espaço Pra ele. para que ele pudesse explicar ao lado dele também. E aí, cara, você Ou entrava até no mesmo um pedido Twitter, de desculpa, né? É. Porque eu queria pedir desculpa pra esses fãs, né? Porque eu fui muito atacado. Eles vieram falando assim, ela não fez show, ela não viu a gente em São Paulo por tua culpa. e o pior é que ela viu, né? Ela foi, ela A gente atendeu viu o os Não, mas vídeo, ela assim, atendeu os fãs Rubens, normalmente. Mas o complicado é assim, que também entra os juízes da internet. Os Cara, já mimizentos. coloca assim, homem hétero. Pra começar, você não é hétero, você é gay. É. Já começa por aí o erro. Tudo bem, Homem, cometi o assédio. não dá. Tudo bem, Mas sabe? foi um Mas assédio eu não poderia como pedir homem. desculpas, Foi um né? assédio sem Mas maldade, foi um um assédio espasmo, não como eu como falei. homem, não um assédio sexual, foi um assédio Sim. de fã. É, Sem a porque maldade, diferente. né? porque você me lembrou agora de uma matéria que eu vi, falando assim que Cristina Aguilera tá atendendo os fãs e homem chega e dá um beijo. Exatamente. Assedia. É. Na verdade, O Globo escreveu dessa forma. Exatamente. na verdade, não foi Se eu isso. fosse você, Ela só veio porque eu gritei. Eu acho que a única TV que escreveu de uma forma legal foi o CNN, CNN. que ela colocou A que Jovem Pan fã, também. a Jovem A Pan Jovem também. Pan também. Fã beija a Cristina Aguilera e fãs repudiam. É. Sim. Então acho que E assim, eu também vi uma matéria também nos Estados Unidos que colocou, sabe? Fã beija e fãs repudiam, sabe? sim. Então eu acho que assim, aí tem a questão dos mimizentos, que nem você fala, porque a gente vive à mercê, a gente falou tanto de ditadura, de não sei o que, brigou tanto na época da política agora, né? Eu não sou político, mas eu acompanhei, vivo aqui no Brasil, né? Acompanhei as pessoas brigando tanto por política porque não queria a ditadura de volta, só que nós vivemos hoje numa ditadura popular. Exatamente. Hoje não é mais o exército e o governo que ditam as regras. E a É internet. o povo, é a internet. São os E juízes da aí internet. eles não regram, eles fazem aquilo que eles acham que é mais certo no momento. Exatamente. E aí a gente vê uns comentários absurdos, assim, Gente, horrendos. teve comentário que eu vi que falou assim, até de morte. Eu falei, gente. Tem coisa que não dá pra ler. Não é à juro, toa real. que você. Gente, a situação foi tão séria que ele preferiu vir embora do Rio porque ele ficou com medo. Ele ficou com a gente Então a situação voltou foi antes, porque a gente ficou com nesse medo. grau, assim, foi nesse E aí, nível. me lembra muito, porque assim, teve um ator, mudando um pouco o foco de fãs, mas de telespectador, né? Como as pessoas, elas acabam tomando aquilo como verdade e ela acaba fazendo aquilo. Sim. Novela. É uma dramaturgia, Sim. não é verdade. Sim. O ator que tá fazendo ali, ele tá vivendo um personagem. Eu lembro de um ator que ele fez um papel de delegado e ele estuprava a enteada A dele. enteada, eu lembro disso. E ele teve que ficar isolado por alguns dias até o povo esquecer dele. Se eu não me engano, acho que é do outro lado. Não lembro. Não lembro também. Porque mas- assim, até ameaça de morte ele tava recebendo. Então, o povo É. leva muito a A sério. essas Regiane coisas. Alves, quando ela agrediu os avós, ela tomou um Sim, tapa na cara. sim. Verdade. Real. Verdade. Então, assim, as pessoas elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Só que ela, às vezes, ela não quer ouvir se é verdade, se não é. Ela toma a Exatamente. conclusão. É. Então é isso que é complicado. Você que apoia o amor, a justiça, tem que apoiar a empatia. Sim, exatamente. Ouvir a voz do outro. Empatia e a gentileza, né? Eu acho que empatia e falta gentileza. Porque às essas vezes duas você coisas, só tá? sabe de uma verdade. E a outra verdade? Tudo tem dois lados, né? A verdade é essa. Exatamente. Então a gente tem que porque eu procurar vi saber os dois matéria lados. De um menino que até então ele estava sendo acusado como também assediador, só que o menino é autista e ninguém sabia que ele era autista, porque o Porque grau não dele de procurou autismo saber. e julgaram. Imagine, gente, se acontece Verdade. o pior, né, com essa pessoa. Sim. Então, a gente só tem que ouvir os dois Eu lados. penso muito assim, ó. A pessoa que supostamente recebeu, né, não é a agressão, o assédio, ela não reclamou, ela não denunciou, ela não foi atrás,
Aí alguém gravou, joga na mídia para ganhar like, para ganhar ibope e coloca essas mensagens. Então, assim, não é nem quem realmente interessa que está indo atrás. Isso. É o outro que não sabe cuidar da vida dele. Exatamente. A verdade é essa. Se cada um cuidasse da sua vida e fizesse o que te cabe, as coisas funcionariam. Agora, se ela tivesse ido numa delegacia, denunciado que ela foi assediada, Ou até na hora mesmo, ser Sim. repreendido. no próprio vídeo ela tivesse empurrado, ou qualquer situação fosse dessa forma, eu acho que seria beleza, então foi pertinente, mas não foi o que aconteceu na verdade. Né? E nós temos atualmente uma cena da Doja Cat, Sim, que ela verdade. recebeu um presente Sim. de um fã, ela abraçou esse fã, e depois ela foi lá e reclamou disso. É, porque tem o outro lado Gente, eu não também. sabia nem quem era, até É. vocês falarem, pra ser É, a sincera. Doja Cat é uma cantora americana, até Incrível. famosinha, Ela é assim. famosa, muito Mas ela é mais famosa pelas polêmicas que ela cria também, né? Eu achei assim, vou te falar o que eu acho. A lei da questão do assédio também, muitas vezes, ela tem uma pequena falha. Ela vai naquilo que a pessoa está sentindo no momento. Mas será que a pessoa está sentindo isso? Eu acho que deve ser usado outros artifícios para julgar ali se realmente é um assédio ou não. Porque eles estão julgando pelo que a pessoa diz sentir. Exatamente. A Cristina Aguilera, por exemplo, ela teve bom senso e percebeu que foi um espasmo de fã ali que deu um beijo nela, ela saiu, andou e ela não fez graça, ela não fez, infelizmente, né? Podia ter aparecido. Mas tem um sorrisinho, gente. Ela gostou, ela não Exatamente. ignorou em Ela momento percebeu. nenhum. Então, Ela assim, percebeu que era algo... como que você fala que ela não gostou se ela não abriu a boca pra falar nada, Exatamente. entendeu? Então, Agora a Doja Cat, por exemplo, abraçou o fã, beijou. pegou presente e depois ela falou que foi assediada. Ah, não, Doja. Menos, né? Nossa, gente, o nosso assunto rendeu bastante. Rendeu. Muito Foi legal. maravilhoso. Pessoal, procurem o vídeo lá, que vocês vão conseguir ver direitinho. Fotinha, ela tá dando um sorrisinho, lindo, maravilhoso. Inclusive no próprio Instagram do Fefo, tá lá. Tá. Depois ele se redimiu, fez uma gravação, pediu desculpas pra quem porque eu se errei. sentiu Eu errei. ofendido. Sim. Não foi pra ela, obviamente, porque ela não deve ter se sentido ofendida, senão tinha feito alguma coisa na hora. Enfim, dá uma olhadinha lá no vídeo. Confere direitinho e tire a conclusão de vocês em cima do que foi dito, não só do que Exatamente. vocês verem. Certo? Até o Certíssimo. próximo episódio, então, né, Até o galera? próximo episódio, gente. Fiquem com Deus. Beijos.